consigam perceber qual é o processo para obter a classificação AA numa auditoria BRC Food. Não estou a dizer que é garantido ter isso, não é? Porque nem sempre depende de nós, mas eu vou dar ferramentas para saberem como o fazer. Depois é com vocês e com as vossas organizações. Então, temos aqui um slide com algumas das transformações necessárias. Então, autoridade. Ou seja, como é que eu vou ganhar mais autoridade? Porque vou ter as ferramentas certas para interpretar corretamente os requisitos da norma e também regulamentares e assim já consigo ter mais poder de argumentação na minha organização ou nos meus clientes para dizer não, que eu tenho que fazer isto porque e com autoridade. Se eu começar a dizer, eu não tenho bem a certeza, eu acho que sim, vamos perder ali toda a autoridade e quando nós vamos querer dizer alguma coisa, ninguém nos vai ligar nenhuma. Por isso, se nós dissermos, não, eu tenho a certeza, porque é assim, porque interpreto desta maneira, esta maneira é que está certa, e então eu vou ter mais autoridade. Também, por também saber procurar informação atualizada, também vão estar a ser munidos da informação mais correta e que também pode ser facilmente disponibilizada a quem vos pedir, não, saiu esta legislação hoje e eu já sei o que é. Ou seja, isto mostra logo aqui alguma autoridade. Por isso, como nós vamos falar de onde ir buscar a informação mais atualizada e como procurar a informação de forma eficiente, aqui também tem um bom escala ou escada, um degrauzinho mais para ganhar a autoridade. Também vão saber o que é esperado para cumprir determinado requisito. Ou seja, vão mudar a vosso mindset, a vossa maneira de pensar, para conseguir saber o que é que o auditor espera quando está a fazer ou está a fazer aquela pergunta. Não é uma maneira de eu conseguir ler a mente do auditor ou querer ser má para o auditor. Não, mas o auditor espera ver implementado as coisas de certa maneira. E até no guia de interpretação, se já tiveram a oportunidade de ler, diz isso, espera-se na auditoria isto. Não é querer ser má nem nada, é o que se espera para fazer. Porque às vezes, se eu só ler a pergunta, não vou conseguir. O guia de interpretação é ótimo para eu perceber o que é que realmente está envolvido em cumprir um requisito. Porque às vezes, por exemplo, alteração de um procedimento, ok? Na alteração de procedimento não é só eu mudar o documento e a versão. Tenho que retirar a versão obsoleta. Depois, se é um documento que vai ser, por exemplo, alguém da produção, tem que lhe dar formação. Se há algum registro, o registro também tem que ser mudado e tem que lhe dar formação. Depois tem que fazer eficácia da formação. Por isso, não é só mudar o procedimento, ok? Isso é o que se espera num requisito. Depois, redução de custos. Como assim? Vocês ficam equipados, se trabalharem numa organização, se calhar até nem precisam de apoio externo, de consultoria, podem fazer vocês próprios, ou então vão poupar custos em informações, seminários e custos do erro, não é? Vão também estar ali envolvidos a ter sempre o mesmo erro, por exemplo, fazer mais análises microbiológicas, não perceberam como é que a coisa funciona, mas conseguirem perceber o que está por trás, o que é pedido num plano de amostragem, aí já vão a ser mais eficientes. Depois, novas competências, como? Porque talvez estão à procura de novas oportunidades de emprego e então vão estar mais equipados para poder fazer face a um cliente. Eu quero implementar o BRC. E agora não sei. Não, eu sei implementar. Ok, estou aqui preparadíssimo. E também, possibilidade de auditorias intra-empresas. Isto quer dizer o quê? Isto como vamos estar numa comunidade, vocês conhecem uns aos outros, olha, não queres vir fazer uma auditoria na minha empresa? Está bem, vamos lá. Ou seja, há aqui uma criação de novas competências que pode ser feita entre o grupo. Outro slide, em que nos diz outras 3 modificações, ou seja, um método. Ou seja, o que eu vou querer mostrar a vocês é que quando estamos a fazer um processo de implementação temos que ser metódicos. Temos que começar de um princípio e ir seguindo, não é pegar numa tarefa e depois fazer outra. Sei que às vezes nas organizações nós estamos a fazer uma coisa e estamos sempre a ser interrompidos, mas se tivermos uma linha de raciocínio, um método de trabalho, é muito mais fácil. Por isso é que lá está, as minhas listas de tarefas entram aqui que nem uma luva. Ou seja, vão ter mais tempo para as outras tarefas e também vão fazer as tarefas mais rápido. Depois, em termos de organização,
que é uma das grandes dificuldades que não estava ali espelhada, as grandes dificuldades que eu sinto quando vou fazer auditorias ou mesmo consultoria, as pessoas não são organizadas. Têm papéis por todo lado, não sabem onde estão as coisas, não têm um cronograma de trabalho, não delegam tarefas e depois é muito complicado conseguir fazer as coisas. Vamos saber fazer quais são os passos que eu preciso para fazer a auditoria. E uma das coisas que eu ponho é como vocês fazerem uma lista de tarefas. Que coisas importantes eu preciso para fazer a lista de tarefas e a quem delegar, ok? Super importante. Delegar e depois ir monitorizando, ok? Depois, eficiência. Serão mais eficientes a fazer, porque se conseguem ser mais metódicos, maior organização, são mais eficientes. Por exemplo, ter um sistema documental mais expedito. Isto quer dizer o quê? Será que eu tenho 10 documentos a dizerem todos a mesma coisa? Ou então tenho 10 documentos em que diz metade diz uma coisa, metade diz outra, ou eu preciso ser organizada, juntar os documentos e fazer um que eu costumo dizer um super documento, em que um documento que diz tudo. Não preciso ter 10 procedimentos a falar de incidentes, não preciso ter 10 documentos a falar de não conformidades, posso ter um procedimento que fale de tratamento de não conformidades em que eu meto lá tudo. E essa também, essa coisa que é preciso ter em mente que tenho que parar e ver o que é que eu tenho e como é que eu posso fazer isso. Depois disso, claro, depois eu vou ter mais segurança. É um benefício, eu quero que vocês tenham, no final disto, mais segurança. Depois, como vão ter uma grande comunidade a apoiar, vai ser mais fácil. Claro que nós temos no Facebook temos 300 e poucas pessoas, no LinkedIn temos 400, no Telegram temos 58, não, no LinkedIn temos 477, aliás, no Telegram temos 58 e na newsletter temos 326 inscritos. Ou seja, temos uma grande comunidade, mas nem sempre essa comunidade é muito participativa, por isso nós vamos estar, quem vai estar na formação vai ser uma comunidade um bocadinho mais fechada, vai ser muito mais fácil participarmos, ok? E também, eu espero, como transformação, os sentidos mais aguçados, para ver os pormenores e saber diferenciar o importante do acessório. É claro que é preciso ressalvar que muitas vezes as razões por eu não ter uma classificação top não está 100% sobre o nosso controle. Mas se tivermos conhecimentos certos, temos mais capacidade de sensibilizar a gestão de topo e sensibilizar os outros funcionários para os benefícios de ter esta certificação e de implementar corretamente o referencial e não só preparar para o dia da auditoria. Por isso é que eu falo que ao início eu não gostava de auditorias não anunciadas, mas cada vez mais sou fã das auditorias não anunciadas, porque a empresa não trabalha só para o dia da auditoria, tem que trabalhar sempre e acaba por ser bom para a cultura da empresa estar sempre alerta e é muito importante. Vamos pedir, mas vocês vão pondo as vossas questões para nós irmos falando. Ok. Aqui é uma questão que tem várias questões. E eu vou começando a ir aos poucos explicando. Dizia, o que leva uma empresa a escolher BRC em vez de EFS? Ou seja, o que leva? Os mercados, os clientes. Normalmente é isso que leva uma empresa a certificar. As empresas que vendem ou exportam mais para países anglo-americanos, como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, é mais lógico que os clientes lhes peçam BRC, porque o BRC tem a sua gênese na Grã-Bretanha, British Retail Consortium, agora já não se chama isso, porque entrou os Estados Unidos, também foi comprado o grupo, foi comprado por uma entidade, não foi comprado, mas entrou no grupo uma empresa americana e agora chama-se BRCGS, ou seja, não é British, mas é lógico, quem exporta para a Inglaterra que vai ter esta norma de excelência. Depois, o IFS é mais normal para as empresas franco-alemãs, ou seja, França, Alemanha e também Espanha. Por isso é normal que cadeias de supermercado alemãs ou com a sua gênese alemã, como existe cá em Portugal, que peçam certificação IFS. Depois, outra parte da pergunta. Pergunto, pois o BRC não deixa margem para não se corrigir algo, até a auditoria seguinte. Isto é um fator que podia ser suficiente para chumbar as empresas que têm IFS e o ano após ano não corrigem a fundo determinadas questões, nomeadamente estruturais e obras.
Isto quer dizer o quê? Porque o IFS não pede a correção, a gente só manda o plano de ações corretivas. Quando o BRC eu tenho que mandar as evidências das ações corretivas e se o auditor não estiver satisfeito, venha até a empresa, o IFS só tem que fazer o plano de ações corretivas e só depois é visto na próxima auditoria de acompanhamento a sua resolução. Ou seja, quem depois tem o BRC e IFS, depois tinha que voltar a corrigir. É uma desvantagem do IFS, mas calma, o IFS no próximo trimestre vai ser lançado a versão 7 e as coisas vão mudar de certeza. Vai estar muito aproximado do BRC porque eles todos se aproximaram por causa do referencial benchmark do GFSI. Ou seja, o BRC e o BFS vão estar muito, muito semelhantes na próxima versão. Okay? Depois, para além da BRC ter alguns poucos requisitos mais detalhados que a BFS, lá está. Vamos esperar. Até agora, sim, quem implementa a BRC implementa a BFS, é tal e qual, mas quem implementa a IFS, quem tem o IFS não tem o BRC implementado. Isto quer dizer o quê? Que eu, dentro do BRC, consigo incluir todos os requisitos dos IFS, mas de todos os IFS, eu não consigo incluir todos os requisitos do BRC, ou seja, vai falhar aqui alguma parte. Mas lá está, vamos esperar para ver como é que é a versão 7. Teve agora a terminar a semana passada a consulta pública e agora estamos à espera da nova versão. Okay? Elas são equiparadas, lá está. Pergunto, depois tenho cruzado com imensas empresas IFS e muito poucas BRC ultimamente, ou a BRC continua a ganhar expressão? Sim, continua a ganhar expressão. Talvez em algumas zonas do país o IFS esteja mais em voga, mas aqui na zona oeste, onde eu me encontro, quase todas as empresas centrais, hortofrutícolas têm BRC. O que acontece é que têm BRC e IFS porque vendem para o mercado alemão, ou franco-alemão e mercado anglo-americano. Pronto. Próxima questão, também é muito pertinente. Ok, está tudo? Mais alguma questão que tenham a fazer? Ok. Aqui a Rita Cruz diz que o BRC é mais predominante em Odmira, e é sim senhora, que eu também já tive a oportunidade de fazer auditorias nessa maravilhosa parte de Portugal e realmente o BRC é o mais predominante. Se alguém quiser fazer uma pergunta falada com voz, pode clicar no microfone. Ok, é dizer que se ativa aqui para vocês poderem fazer, ok? Não precisam estar a escrever, se quiserem falar e perguntar alguma coisa, digam só no chat que nós ativamos aqui, ok? Então, outra questão. Se numa auditoria interna for levantada uma não conformidade e se esta mesma não for corrigida até a auditoria externa, que implicações poderá ter? Tem as mesmas consequências que uma não conformidade levantada em auditoria externa que não seja corrigida até à próxima auditoria externa? Ou seja, se nós formos ao ponto 3.4, lá diz que eu devo fazer um plano de ações corretivas, onde eu vou encontrar a causa raiz. E depois de encontrar a causa raiz, eu devo definir ações, correções e ações preventivas para resolver essa causa raiz. E depois tenho que definir os prazos adequados para a resolução. Se eu puser um prazo muito apertado, posso estar a dar um tiro nos pés, não é? A dizer que não faço. Claro que não vai ter uma implicação muito grande se a não conformidade for levantada, se for uma questão menor, mas se for uma questão de segurança alimentar, que põe em risco a segurança do produto, ou uma questão legal, sim, vai ter uma não conformidade na auditoria de certificação, claro que sim. Se for uma coisa que eu não, por exemplo, eu não fiz uma formação, mas está planeada em plano de formação, não é tão grave, não está resolvida, mas está planeado. Mas se for, lá está, um problema na rastreabilidade ou um problema grave nas análises microbiológicas, isso é uma gravidade, põe em causa a segurança do produto. Por isso, o que vai querer a auditoria
O que se espera na auditoria, e para falar a verdade, é que as não conformidades nas auditorias externas sejam todas resolvidas e só aquelas que não é mesmo possível, não está sob o nosso controle, é que não podem ser resolvidas. De resto, tem que estar tudo resolvido. A não ser que seja uma obra grande ou qualquer coisa, mas tem que haver uma prova que não foi feita porque, e tem que fazer uma avaliação de risco, tem que ter um orçamento, mas lá está. O que eu quero dizer é que vocês têm que ter sempre um plano de ações corretivas com prazos aceitáveis, que sejam discutidos entre os membros da equipa, ok? E depois resolver. E o melhor é resolver tudo antes da auditoria de certificação. Isso é uma sugestão dada. Ok?